Após esse período de festividades, a igreja vai entrar num período de 10 dias de oração e no sábado, dia 2 de março, nós teremos 10 horas de jejum, encerrando os 10 dias de oração. No sábado, nós entregaremos um exemplar, uma revista, para cada dia nós orarmos durante esses 10 dias, para que Deus nos conduza neste ano. Teremos uma meditação às 6h30 da manhã, via internet, e também às 19h30, também pela internet. E na igreja, nas quartas, aos sábados e domingos, estaremos pregando sobre oração. Como teremos um mês todo sobre oração, todos os nossos cultos, nesse mês, vão falar sobre oração. O título da mensagem desta noite é: Eu, porém, oro. A oração que prevalece diante de Deus. Uma coisa é orar, a outra é você ser constante em oração. Uma coisa é você orar aqui e acolá, a outra é você ter momentos específicos de orar, de você estar ali com Deus. Aquele que ora com frequência é dito ser dado à oração, assim como aquele que constantemente ajuda alguém é dado como uma pessoa voltado à caridade. A oração é uma das ordenanças mais gloriosas que temos na Bíblia, porque ela é que nos leva à presença do Senhor. Deus vem até nós através do seu Espírito e nós vamos até Ele através das nossas orações. Se você trouxe sua Bíblia, vamos abrir no Salmo 109. Eu li todo esse salmo algumas vezes e ele é simplesmente belíssimo. Vale a pena ler e reler esse salmo pela grandiosidade dos seus ensinos. Salmo 109, um salmo de Davi. E ele começa dizendo: ó Deus do meu louvor, não te cales. O que é interessante são as ordens dadas a Deus. Nós vamos ver nesse salmo como é que ele chega a dialogar e falar com Deus. E aqui ele começa dizendo: ó Deus, não fique quieto, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro, diz o salmista. Pagam o meu bem com o mal, o amor com ódio. Dos versos 6 até o verso 13, ele vai falar de uma série de situações, e ele diz assim: suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Ele está falando dos seus inimigos, e o que ele vai pedir para Deus para fazer a esses inimigos. Quando julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele não seja tida como pecado, ou isso é, que ela não seja ouvida. Fiquem órfãos os seus filhos, do verso 9, no verso 8 ele diz: sejam um pouco dos seus dias, e outro tome o seu encargo. Que a sua esposa fique viúva, andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, não haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que seu nome se extingua na geração seguinte. Por que todas essas questões estão na Bíblia? Aparentemente, parece que ao nós lermos isso, ele está querendo amaldiçoar aqueles que falam mal dele. Mas, na verdade, isso é uma figura de linguagem que diz que aquele que segue o caminho do mal sofrerá uma ou outra ou todas essas consequências. Não é que ele está desejando isso para o seu inimigo, porque nenhum cristão deseja o mal ao outro. O apóstolo diz: vença o mal fazendo o bem. Mas é uma figura de linguagem dizendo que aquele que anda no caminho do mal irá sofrer essas questões. E ele coloca nos versos 14 e 15 as situações diante de Deus, onde diz que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe,
permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Aqui também há uma figura de linguagem que diz, se você vive prejudicando, querendo o mal de alguém, até mesmo Deus vai esquecer de você. Ele não vai ter como proteger você. Ele não vai ter como abençoar você. E ele diz, nos versos 17 ao 19, ao 20, sobre talvez a pior de todas as coisas, que ele diz que ele amou a maldição, esse ser que fala mal dele, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ele penetre, como a água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa de cobre e como o cinto com que se cinge. Que esteja da parte do Senhor a recompensa dos que acusam e dos que falam mal de mim. Nós temos diante desse salmo, portanto, em meio a todas as aflições, situações difíceis em que ele está passando, ele diz, eu vou orar, eu sempre vou orar ao Senhor. A oração é, na verdade, nós apresentarmos nossos desejos a Deus por coisas que são agradáveis ao Senhor, e Ele certamente nos recompensará. No livro de Filipenses diz claramente que a oração é nós apresentarmos ao Senhor os nossos desejos conforme a sua vontade, e Ele certamente nos concederá as nossas petições. John Bunyan, que foi um dos grandes puritanos, diz que a oração é o sincero derramar do coração diante de Deus. Um coração puro, que realmente, até mesmo diante dos seus inimigos, ora para o bem deles. A oração deve ser feita só e unicamente a Deus. Quando os puritanos existiram, os reformadores, e talvez atualmente, há alguns que oram para anjos, como se os anjos iriam responder às suas orações. E a Bíblia nos mostra claramente que as orações devem ser feitas só e unicamente para Deus, porque Ele conhece as aflições do fundo do nosso coração. Ele é o nosso Criador, Ele penetra os nossos pensamentos, as angústias mais íntimas, só Ele pode ler e saber. Portanto, as orações devem ser só e unicamente para Deus. E talvez você pergunte, por que eu devo orar somente para Deus? Primeiro, porque somente Ele ouve a sua oração. O livro de Salmos diz assim, ó tu que ouves as nossas orações. E quando nós oramos, e oramos somente a Ele, nós estamos demonstrando que realmente Deus é verdadeiro, porque só Ele pode responder às nossas orações. Assim, Deus é enaltecido e Ele é conhecido verdadeiramente como Deus. Se as pessoas orarem para qualquer coisa, e se qualquer coisa respondesse às suas orações, Deus não teria o crédito que realmente Ele deve ter, e Ele não seria exaltado como realmente o Deus que realmente responde às orações. Um exemplo claro é quando Elias estava no Monte Carmelo, com os 400 profetas de Baal, e todos eles orando, e não havia nenhuma resposta, porque só Deus responde às orações. E quando Deus não quer nada, a pessoa pode buscar qualquer meio para que as suas orações sejam respondidas, que elas não são, pois só Deus responde às orações. Por que só Ele devemos orar? Porque somente Ele pode nos ajudar. Podemos olhar para suas causas secundárias e chorar como uma mulher e dizer, no livro de Reis diz que essa mulher vai ao rei e diz para o rei acudi-la, e o rei responde, se o Senhor não acudir a ti, que poderei eu fazer? Nem mesmo o rei poderia fazer algo se Deus não a acudisse. Eu lembro da passagem que diz que em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Não adianta você trancar, fechar a sua casa, se você não ter fé que Deus vai cuidar dela, que Deus vai protegê-la, que Deus vai estar ali com seus anjos guardando o seu lar. Portanto, Ele é a nossa ajuda constantemente. Sejam os perigos de fora, Ele é a nossa proteção.
sejam as angústias internas, Ele é o nosso consolo. Somente Deus pode verdadeiramente nos ajudar. E sempre devemos orar segundo a sua vontade. Nós estivemos num retiro espiritual neste fim de semana. Numa das noites nós fizemos uma roda de perguntas para o pastor. E uma pessoa perguntou algo muito interessante, diz assim: é justo eu pedir para Deus para eu estar em tal universidade? E aí nós abrimos um debate. É justo eu pedir para Deus e ela ser frustrada? Ela não tinha mais vontade de orar, ela parou de ler a Bíblia. E uns 2, 3 meses depois, teve um outro concurso. Ganhava-se mais, melhor que aquele. E ela foi fazer o concurso sem estudar. Passou em primeiro lugar. Então, quando eu oro, eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Quando não é da vontade dEle, eu tenho que ser submisso a Ele. Senhor, eu quero estudar nessa universidade, eu quero fazer esse curso, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero ganhar bem, eu quero ir bem de vida. Mas se isso for da Tua vontade, se não for, dá-me um coração sereno para aceitar a Tua vontade, porque sei tudo que o Senhor me concede é o melhor para mim. Devemos orar também sempre em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus não é apenas repetir o nome dele no final da oração, mas você confiar que há poder e graça em Cristo para responder às suas orações. Que Ele realmente intercede e leva as suas orações para serem atendidas. Diz a Bíblia: então tomou Samuel um cordeiro e o sacrificou. Devemos levar o cordeiro Cristo nos braços da nossa fé, e assim nós iremos prosperar em nossas orações. Devemos crer que em Cristo há poder nos céus e na terra, para que as nossas orações sejam respondidas. Outra questão que aqui e acolá as pessoas falam sobre oração é: como eu devo orar? Qual é a oração mais poderosa? Existem várias formas de orar. Você pode ter uma oração mental. Você está aqui no culto, ouvindo e está conversando com Deus e orando. Isso é uma oração. Você pode orar falando vocalmente. Você pode orar em uma curta e fervorosa oração do seu coração para Deus. Isso é uma oração. Pode ser uma oração inspirada, que o Espírito de Deus traz no seu coração algo que você precisa orar. E você, às vezes, sozinho, você está lá e você ora: Senhor, me abençoe, me conduza nessa questão. Você pode ter uma oração prescrita. Por exemplo, em número 6 está lá a oração sacerdotal, uma oração que Deus deixou prescrita. Muitos salmos são orações feitas. E você pode orar essas orações para o Senhor. Ele deixou essas orações prescritas. Tem uma oração pública, como é feita normalmente aqui, e tem aquela oração que é entre você e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Qual é a oração que prevalece com Deus? É aquela oração que tem o maior número de ingredientes. Se você vai ao médico, com o maior número de exames que você faz e os melhores medicamentos que você toma, você tem a cura. Na oração, o maior número de ingredientes que você tiver é a oração que mais prevalece a Deus. E um dos ingredientes é que você tenha em sua oração misturada com fé. Sem fé é impossível se agradar a Deus. Como você pode orar e não crer que Deus ouviu você? Como você pode orar e não ter fé que Deus vai atender você de uma forma ou de outra? Ele te atenderá. Então, quando você ora, você tem que ter misturada a sua oração fé. Acredite que Deus ouve você. No devido tempo, Ele recompensará você. Com certeza, Ele recompensará. E você vai entender que Ele sempre lhe irá responder. Peça, porém, com fé. Não duvide. Acredite no amor que Deus tem por você. Em seu amor, Ele jamais deixará de ouvir você e lhe atender. Acredite que Ele será verdadeiro em suas petições. Ele jamais rejeitará você.
Acredite, portanto, que Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra, pois Ele falou que a cumprirá. Quando nós pedimos a Deus que Ele nos guarde do poder do mal, temos que crer nisso, porque Ele empenhou a sua palavra dizendo que nos livrará do laço do passarinheiro. Ele diz que nos tirará da fornalha de fogo ardente. Então, quando eu oro, eu tenho que ter fé de que realmente Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. A oração que prevalece diante de Deus é que é feita de um coração quebrantado, é aquela que realmente se derrama perante o Senhor, é aquela que não ora apenas com os lábios, mas com o íntimo da sua alma, aquele que realmente suplica a Deus, principalmente aquele que sabe que não há bem nenhum em si, que não há poder em si mesmo para você ser guardado do mal, que só Ele pode guardar você. E quando você levante da cama e seus primeiros pensamentos sejam para Deus, já se entregando a Ele: Senhor, guarda-me, guia-me nesse dia. Você quebrante o seu coração perante a Ele. A sua oração tem que ser misturada com um coração quebrantado. Não pode ser uma oração formal, mas uma oração de alma. Jesus mesmo orou com fortes clamores, diz a Bíblia. Saía do íntimo de sua alma, havia um clamor em suas orações: ó Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for isso que tu queres, seja feita só unicamente a tua vontade. Quando nós oramos com fervor e ardor de alma, considere que a oração sem fervor não é uma oração. Pode ser uma conversa, uma expressão apenas de palavras, mas não oração. Lembre-se da ida do publicano ao templo. A Bíblia diz claramente que o publicano diante de Deus batia no peito e dizia: ó Senhor, pobre pecador que eu sou. Aí está a verdadeira expressão de uma oração, misturada com um clamor verdadeiro, uma angústia de alma. Há um fervor na oração, há um reconhecimento diante de Deus. Considere, portanto, que todas as suas necessidades apresentadas perante Ele são pedidos sinceros do seu coração. A sua necessidade é o maior clamor perante o Senhor. Portanto, não faça orações mecânicas, mas apresente a Ele a sua real necessidade, principalmente para que Ele guarde você do mal e lhe dê as bênçãos que você precisa. A oração que prevalecerá diante do Senhor é aquela que é feita com sinceridade. Sinceridade é um fio de prata que deve ser entrelaçado através de a oração é como um fio de prata, que deve ser entrelaçado através de todos os deveres da religião. Não existe uma oração sem sinceridade. A oração tem que ser sincera. A sinceridade na oração acontece quando temos desejos que são conforme a vontade do Senhor. Aí está a nossa sinceridade. O nosso coração por si só é um coração norteado pela revolta, pela angústia, pelo sentimento de não apreciação. E nós devemos orar por isso. Senhor, meu coração me leva a querer coisas más. Cuide dele, Senhor. Seja sincero diante de Deus. Não faça de forma nenhuma uma oração mecânica, mas faça uma oração falando do fundo da sua alma, do que passa realmente no seu coração. É aí que Deus quer entrar. Mas isso só é possível através da sinceridade do nosso coração. Senhor, eu tenho essa luta, eu tenho essa angústia, Senhor, na minha alma. Me ajude, me liberte, me salve. Seja sincero diante dEle. A oração que realmente prevalecerá diante do Senhor é uma oração onde há firmeza de mente. Tiago diz que a oração que não é firme, que é vacilante, é como você olhar no espelho e se esquecer daquilo que você olhou. Você tem que ser firme nas suas orações. Você tem que crer que Deus ouve a sua oração. O salmista diz: preparado está o meu coração, ó Deus, diante de ti. Desde a nossa queda, a nossa mente é como um mercúrio
que às vezes está lá em cima, às vezes está aqui embaixo, é como uma onda que vai e vem. Às vezes nos colocamos de joelhos perante o Senhor e a nossa mente vagueia sobre tantas e outras coisas, e parece que nós não estamos diante do Senhor. Não deixe sua mente vagar e vaguear nas coisas deste mundo. Quando estiver diante do Senhor, faça deste momento mais sublime, e faça deste momento um momento mais espiritual na sua vida. Estou diante do Criador dos céus e da terra. Não deixe sua mente vaguear. Se ela vaguear, traga novamente perante o Senhor. Com sinceridade, fale a Ele. E por fim, a oração que prevalecerá é a oração na qual você ora pelos seus inimigos. Aqui os inimigos não precisam ser somente aqueles seres humanos ou os humanos que fazem o mal a gente. Não somente aqueles que nos desejam o mal, mas pode ser um hábito, um vício, algo que está na nossa natureza, prefigurado nesse salmo. Podem ser as atitudes humanas, podem ser também as maldições pelas recompensas de erros. Há uma série de coisas que podem ser nossos inimigos, e nós devemos orar por eles. Se são eles que nos afligem, devemos entregar todos ao Senhor. O salmista, diante de todas as suas aflições e suas angústias, ele diz uma coisa no verso 4: eu, porém, oro. E isso é tudo. Há milhares de pessoas hoje angustiadas no mundo, porque não conseguem pegar os seus problemas e colocar para Deus. Não conseguem descansar no Senhor. A oração parece que é algo mecânico, mas não algo real. E Jesus disse: não ande preocupado com nada, porque Deus cuida de você, e se Ele cuidou até hoje, Ele cuidará para sempre. Eu, porém, oro, diz o salmista, apresento a Deus os meus desejos, aqueles que são agradáveis à vontade dEle. Eu, porém, oro, diz o salmista, somente a Deus, porque somente Ele ouve a minha oração e somente Ele pode me ajudar. E oro conforme a sua vontade e na certeza de que Cristo trará as respostas das minhas orações. A oração que prevalece perante o Senhor é aquela que é misturada com fé, que traz um coração quebrantado perante o Senhor, é feita com fervor perante Ele, é feita com sinceridade, tem uma firmeza em sua mente e ora por seus inimigos. Quando nada está bem na sua vida, o que você vai fazer? O salmista diz: eu, porém, oro. Se há alguma coisa na sua vida que não está bem, ore. Se há alguma coisa na sua mente que deixa você sem paz, sem serenidade, ore. Eu tenho certeza absoluta que Deus responderá às suas orações. Eu tenho certeza absoluta que Ele cobrirá você de paz e serenidade. Não há nada mais sublime do que orar. Quero terminar com uma das histórias que me comove quando eu prego sobre oração, e gosto de contar essa história para ela ser real. Na Praia Grande tinha uma irmã, membro da igreja, tinha 2 filhas, e do nada o esposo foi embora. E a abandonou, do nada, do nada. Ela caiu em depressão. E quando a conheci, ela com 2 filhas, jovens, adolescentes, as meninas, e ela disse o seguinte: pastor, todas as vezes em que eu estava em depressão, eu me ajoelhei para orar, e me levantava da oração sem depressão. Hoje, diz ela, não tenho mais depressão. E não tomou nenhum remédio por isso. Não estou dizendo que talvez alguém não precise de uma ajuda médica para se recuperar, mas ela venceu por derramar a sua alma perante Cristo. Ela disse que tinha dias que ela não tinha nem vontade de orar, mas ela ajoelhava-se ali e só chorava. Mas nesses momentos, diante de Deus, ela era fortalecida. Na oração, nós somos fortalecidos. Deus vem a nós através do seu Espírito. Nós vamos a Ele através da oração. Feche seus olhos
para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em Tua presença nós derramamos o nosso coração. Em Tua presença nós confiamos no Teu poder e na Tua graça. Em Tua presença, Senhor, nós colocamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos e irmãos. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos guarde e nos proteja. E já Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor nos ouviu e nos atende segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.